também para todo o telespectador. A introdução é sempre interessante que a Éder Xavier te fazer, exatamente para fazer nós perceber a situação de crianças que estão a viver na Cabo Verde. Não tem assim duas situações pesadas, não te sair de uma pandemia, não te entrar no conflito, um conflito que pode também gerar alguma dinâmica negativa a nível global. E realmente quem mais sofre são as crianças. Para fazer-nos entender um bocadinho dessa dinâmica e também da dinâmica da própria família, nós recebemos ali hoje Padre José Álvaro. Muito bom dia. Obrigada desde já pela disponibilidade de vir ali para nos falar um bocadinho sobre o papel da família na sociedade. Hoje, mais do que nunca, é necessário não ter família mais unida, seja de sangue ou não, que seja família mais unida, para não poder travar essa evolução para negativa que pode também causar transtornos a nós crianças. Bom dia mais uma vez. Muito bom dia, Carmelita. Obrigado pela oportunidade. Bom dia, telespectadores e a todas as pessoas que estão sintonizando com esse tema. É um tema de atualidade porque fala de pessoas vulneráveis, fala de crianças, fala de empenho que toda alguém deve ter no sentido de proteger, de dinamizar sistemas e oportunidades para crianças poderem crescer de modo equilibrado, para ter assistência física, para ter proteção, para se criar psicologicamente bem, para ter oportunidades de crescer culturalmente, materialmente, espiritualmente. E família de que as organizações, de que os sistemas que podem ser substituídos. E a hora que tem uma substituição é sempre porque aquele básico teve algum tipo de problemas ou falhas, mas de facto o mundo ia inventar tinha coisa, mas nada que substitui aquele lugar original de pessoa ser concebido, de crescer, de receber amor, de ser compreendido, e nós estamos como igreja disponível e com essa missão de ajudar pessoas a ganhar essas maturidades na todos os níveis, e crianças que podem fugir às oportunidades, que podem estar fora daquele sistema de projeto educativo, formativo, de evangelizador de igreja. Então, é necessário tudo alguém juntar a mão, mas é necessário que essa consciência de igreja em relação a mais frases, a crianças, ser cada vez mais difundido e tudo alguém põe mão para crianças que ser vítima de nenhum tipo de violência e para ser totalmente protegido. E qual tem sido o papel da igreja nessa nossa sociedade? O que é que a igreja tem feito no sentido de mostrar a família, encaminhar a família na forma de proteger as crianças? A igreja, presente na Cabo Verde, também fazia, na 2033, 500 anos de presença. E aquela missão evangelizadora é uma missão que se influencia de bitiga a todo membro de família. Mesmo que nós nunca fazemos uma atividade específica com criança, se pessoas batem molde desse coração, a nível de projeto, a nível daquilo que não te propõe, que é para nos chegar à estatura de Jesus, na sua bondade, acolhimento, misericórdia, na seu acolhimento de todo alguém, no acolhimento de pessoas, sobretudo que as mais necessitados. Então, se pais, adultos, tudo alguém entra nessa dinâmica, é claro que alguém que não estava lidando com ele recebe também essa influência. Então, tudo projetos formativos quase que não fazia, está entre a família. Por exemplo, esses anos está numa dinâmica chamada sinodalidade, de caminhar juntos. Crianças, no nosso programa, está incluído peso ouvido concretamente. Uma hora que está a ser tratado, o que é que esta propõe para ser dignidade, ser valorizado ainda mais. Portanto, no trabalho com pais, com jovens, com organizações juvenis, com Caritas, com grupos de associações, nosso trabalho também influencia diretamente e concretamente que as atividades que envolvem crianças, como catequese, formação cultural, formação humana, é um dos contributos que nos dá. Mas, sobretudo, reconhecemos crianças que adultos em miniatura, seres frágeis, importantes, que Deus põe na cada família, para pais e responsáveis, adultos, ajuda a crescer para ser equilibrado, para atingir as maturidades acima de Deus te deseja. Portanto, na todo plano, a família tem interpelado a fazer essa missão educativa insubstituível. Sr. Padre, acabou de falar ali, bater num ponto fundamental, que tem sido a adultização das crianças, a exposição, a excessiva exposição de crianças nas redes sociais. Há quem, a família às vezes esteja a ponto de te defender e dizer que bom, é filho não está a fazer dele o que quer.
Mas não é bem assim. É que é Certamente. a propriedade. Não, Há todo um conjunto de leis sim. que te protege a criança, inclusive a ponto de retirar uma família ser filhos quando ele te prevaricar nesse sentido. Nesse dever de educa. Sim, a criança está sendo uma família, para nós usar uma linguagem a nível da igreja, tudo pessoas, tudo ser humano, filhos de Deus, está colocado num ambiente em que Deus põe pessoas responsáveis para isso. Então, pais aqueles que Deus mais te pede responsabilidade de educação, que depois tem colaboração de escola, governo, instituições, associações, etc. Mas, de facto, nunca pode fazer de criança objeto, né? Nem pais, nem professores, nem ninguém. Criança para ser valorizado como pessoa que está crescendo nessa dimensão evolutiva, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, e para acompanhado, para ser entendido, para ser escutado também nas suas necessidades, nas suas aspirações. E pais têm que tomar cuidado, sobretudo numa era em que globalização de imagem de pessoa, mas nunca pode tornar vulnerável, sobretudo quando exposições é feito num contexto que de família vive, de uma vivência familiar, que depois vira global e que tem, certamente, pessoas que podem aproveitar daquela situação para poder prejudicar também crianças. Tanto mais que não se sabe quem está do outro lado. Naturalmente, e nunca se sabe. E uma das missões que alguém, agora, sobretudo depois de 2018, ali na diocese, com a criação de uma comissão de proteção à criança, não tem um projeto para envolver famílias, para trabalhar com pais, com educadores todos, com escolas, com catequese, com juvenis, com associações juvenis. Tudo quem que tem algum tipo de contato com a criança estava a ser interpelado para a consciência de ter de preparar para ser protetor e defensor na toda situação. E família, naturalmente, que os primeiros alvos, digamos, de nossa formação, para poder tomar consciência, uma criança está lá para ser amado, protegido, compreendido, e não um objeto para ser manipulado de jeito que, às vezes, inconscientemente, mas é preciso o pai saber, mas que pode expõe criança, porque eles precisam ser também dignidade, precisa ser respeitado nessas imagens como criança para crescer de modo saudável. Sr. Padre, a violência contra as crianças tem sido, com certeza, um dos maiores desafios de Cabo Verde. Tanto mais, não só a violência sexual tem que ser sempre ali um tema que me chama sempre a razão, porque é o que mais faz dor à sociedade cabo-verdiana. Não é um dos direitos mais violados da criança. Um dos direitos mais violados da criança é direito a alimentos, à pensão de alimentos. Mas o que mais nos chama a atenção é exatamente abuso sexual, por causa das sequelas que deixa para a família, para a criança e para a própria sociedade. Sem dúvida. Se Está em todos os níveis, está em todos os níveis e ninguém classe, está em todo lugar, né? lugar, dentro e fora de contexto familiar, de associações, da igreja, infelizmente. E por isso, batalha tem que ser uma consciência de que tudo alguém, maneira de proteger é tomar consciência e agir. E ninguém que deve ter digamos, medo de ser interpelado para ser um protetor e também a nível, naturalmente, de justiça. Não acompanha esse processo um pouco mais atualmente. Está a falar, sim, a justiça não é a componente maior, mas a educação, desde o começo, mas também é preciso que quem que prevarica ser de modo justo punido para servir também de exemplo. E que tem que se trabalhar também, acima de tudo, no fluxo de atendimento para ser mais rápido, mais célere. E para respostas têm que ser rápidas. Quer dizer, aquilo que está a falar de justiça amiga da criança, no fundo, é meio duvidoso. Chegava àquele ponto, isto é a vida amiga das crianças, as famílias, as escolas, os professores, os amigos, todo mundo tem que ser amigo da criança, todo mundo tem que proteger e amar a criança. E isso fazer parte de amor
Judas tem um ambiente sadio em todo aspecto, desde o começo, né? Se não sabemos, não tem influenciado desde a nossa concepção até a morte. Imagina aqueles que tomam consciência de ser vida aos poucos num ambiente e é preciso ser elevado a uma dignidade maior. Agora, violência sexual, não sendo é daqueles que mais dano se deixa a nível físico, a nível psicológico, a nível espiritual, porque é a dignidade de um ser que pode defender-se cabeça. Portanto, é algo que é uma ferida para ser erradicado e se cura te exige algum dor e sofrimento, é preciso enfrentar sem complexos, em todo o âmbito. Por isso que nós, a nível de igreja, nós está fazendo esse exercício de formação cada vez mais consciente nesse ponto ali, para poder toda alguém saber, mas é um assunto que pode brincar com ele. É sério demais. Só para dia 19 de março é dia do pai. Ele torna cada vez mais uma data teu simbólico, teu comercial. Este a fazer um invólucro enorme à volta dos dias. Notou ele só de uma forma, teu comercial. Mas num país onde que os direitos de criança mais violado é exatamente direito à pensão de alimentos. Que a gente a pensar que é só para dar comida, mas é muito mais abrangente do que isso. Não tem um bocadinho de cinismo no tratamento desse data? Ou não precisar trabalhar de uma forma mais consciente, onde é que não tem que chamar a razão aqueles que te passam a vida a te prevaricar e que te esquecer que mais 6 filhos têm que comer, têm que vestir, têm que tomar banho, têm que ir para a escola e têm necessidades básicas. É preciso uma lei para chamar um pai atenção, para dizer-lhe, olha, meu senhor, vou ter um filho, vou obrigado a dar comida, vou pôr na mundo, vou ter que responsabilizar para ele, tão simples como isso. É que era necessário, numa sociedade que, de facto, se quer equilibrada, amiga e que te desenvolve, de facto, nosso desenvolvimento que pode ser medido para questões de cifrão, de economia, embora seja um dos elementos também para ajudar a vida material bem um pouco melhor, mais facilmente. Mas se criança, se ele ser faltado naquilo que é fundamental, reconhecido e amado, pelo menos naquilo que dever de pai, se tem que entrar uma lei para obrigar aquele, certamente, mas é uma tristeza, de facto, é um dó que a sociedade que não está falando de morabeza e de outros valores, né, humanos que não tem, para que ele, de facto, para que ser falta, para que falta, né? E em relação a 19 de março, quer dizer, as pessoas estão hoje a dimensão de uma criança, de, por exemplo, um presente, a paz, etc. Mas, talvez, nas escolas, se professores conseguem pôr aberto aquilo que também é dor de uma criança que escreve a paz, e aquilo que é falta, aquilo que gostava patinha que tem, também é um lado que te ajuda a refletir, mas, de facto, sim, se a pensão alimentícia e cuidados materiais é uma exigência que a lei pode fazer, aquilo que é do amor, que esteve entrar a lei, tem que entrar consciência da necessidade da formação. E pais que têm a oportunidade de aproximar, de reconquista ou de conquista desses filhos, de facto, para falar, é uma oportunidade também, para que fique um dia no ano, mas um dia que chama atenção para aquilo que deve ser o ano inteiro. Portanto, não usar o 19 de março para comércio, mas para reatar laços, sobretudo laços de amor, que é necessário, fundamental, para a criança ser amada. Um amor modo que a gente a defender, que não se compra nem nas farmácias, nem nas lojas, nem nos supermercados. Certamente. É um amor que um pai deve dar a ser filho de ser livre, espontâneo e à vontade. E cada vez crescendo, e sobretudo na dimensão acompanhando. E não está na lei. E não está na lei. Lei que pode falar, te 2 anos, vou sair aquele, te 10 anos, aquele. Quer dizer, de facto, para não crescer nessa dimensão de consciência, mas aquilo que não está falando de bom na sociedade, esse slogan Cabo Verde na boca do mundo, para ser também a nível de tanta proteção que sai do coração, da consciência, que menos leis é necessário, porque pessoas estão mais voltadas a esse bem maior. A nós, um país de quase metade, né, de jovens, e em que essa percentagem de crianças e jovens é quanto, mas nós está na boca do mundo para ser também na maneira positiva que está tratado crianças e está proteger os seus direitos todos. Os conflitos parentais te levar com que as crianças também, ainda nessa linha do pai, os conflitos parentais te levar com que a criança também perde aquele vínculo. Hora que não tem pensado realmente em trabalhar sobre isso, não faz parte do ordenamento jurídico cabo-verdiano, que tem que ver com a alienação parental. Mas não te chegar lá. Algum dia, com certeza, existe.
esses problemas que tem na família, que os conflitos entre pais, progenitores, está a desembocar exatamente no desinteresse de um pai, ou não é justificativa? Certamente que ele justifica. É preciso separar as águas. Infelizmente, conflitos têm, não sabe, a todos os níveis. Pessoal, conjugal, familiar, comunitário, país, além de conflitos a nível internacional, que está feita tudo coisa. Mas pai e mãe, para ter consciência, mas se as diferenças resolvidas de modo que leva a conflito, para ser de tal modo que preserva o bem maior que seus filhos. E tem casais que já começam a tomar consciência. Nossa relação pode estar tremendo por cada, mas nos filhos sempre nos filhos. É um equilíbrio difícil e se calhar por parte de homens um pouco mais, por causa de algum tipo de orgulho ferido ou de um tipo de educação que não recebe e que as chamadas novas masculinidades é uma coisa que se tem entre agora, mas é uma coisa antigo em que há dezenas de anos que na igreja está falado, só que aconselho, mas é preciso assumir a questão da paternidade. Se porventura rompimento de amor e de relação entre pai e mãe acontece, para que rompimento de amor entre pais e filhos que acontece, e aliás para ser ocasião de haja criatividade para poder aumentar muito mais ocasiões de crianças se sentir amado para ser pai e ser mãe. Sr. Padre, conversa super interessante, já está nota praticamente na FI. Uma mensaginha rapidamente para as mulheres neste mês de março, que não seja só esse mês de março, é o ano todo, e também para os pais, certamente, progenitores. Sim. Mulheres têm um papel na sociedade e na igreja insubstituível. Há tempos pessoas reagem assim quando o senhor bispo Dom Arlindo fala, mas mulheres têm um papel quase que um suporte para a vida e missão da igreja. Pode diferir um pouquinho, mas é só questão de quantidade, é de ação. E depois uma forma e uma dignidade que é uma forma de ser que é insubstituível para si valores. Quer dizer, assumir-se a diferença para valorizar o máximo possível para que nossa comparação para que ser homens, porque homens se faz mais na educação de filhos do que mulheres, e que mulheres ser valorizado para pais, filhos, esposos, namorados, para tudo alguém valoriza, porque de facto ser mulher na sociedade cada existe e está a ser empobrecido se também é amado, e que 19 de março ser uma ocasião para valorizar o papel do pai e para criança ser sempre amado por todos, todo ano e sempre e cada vez melhor. Muito obrigada, Sr. Padre, pela disponibilidade, pela conversa muito elucidadora, uma conversa bastante interessante. Foi um prazer enorme estar ali, não te voltar, se Deus quiser, daqui a uma semana, para trazer de novo mais um tema para a proteção de crianças. Bom dia a todos.